Bem-vindos a mais uma aula do pequeno curso sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje, neste vídeo, nós retornaremos a nossa atenção ao cenário europeu. Portanto, passamos as últimas 4 aulas abordando aspectos que diziam respeito aí ao Império Japonês, à expansão japonesa no Pacífico. Falamos também da Batalha de Midway e Coral, que marcam o fim da expansão japonesa no Pacífico. Falamos também sobre a Batalha de Guadalcanal e Tarawa. Tarawa, aquele pequeno atol no Pacífico que teve seu grande destaque na batalha, a importância da Batalha de Tarawa na Segunda Guerra Mundial, abordada anteriormente. E hoje vamos voltar a nossa atenção ao cenário europeu na Segunda Guerra. Voltaremos, portanto, a falar sobre o exército nazista, o exército britânico, e hoje falaremos também sobre o exército canadense, que apoiava, evidentemente, as tropas aliadas. Os tópicos da aula de hoje são a França de Vichy, a organização TOD, T-O-D-T, e a invasão, ou melhor, a tentativa de desembarque aliada no norte da França, mais especificamente numa cidade chamada Dieppe, D-I-E-P-P-E, Dieppe. Grande desembarque, a frustração do exército aliado em agosto de 1942. Abordando inicialmente a França de Vichy. O que foi a França de Vichy? Vichy, V-I-C-H-Y, França de Vichy. Ora, eu comentei na aula 8 sobre a invasão da França. Quando o exército nazista consegue, de fato, colocar a França de joelhos perante as forças de Hitler, quando isso ocorre, é assinado um armistício, um tratado, colocando fim ao conflito entre o Estado francês e o Terceiro Reich alemão. Neste armistício, assinado entre a Alemanha e a França, esse armistício ele previa a divisão da França, do Estado francês, em 2 regiões administrativas. Teremos, portanto, ao norte, a região chamada Zona Ocupada. Leva esse nome porque estava ocupada. Por quem? Pelo exército nazista, que de fato ocupou não só toda a região, bem como a capital, Paris. Existem no Google diversas fotos, não é muito difícil de encontrar, das tropas nazistas na Praça da Concórdia, na Champs-Élysées, com a Torre Eiffel de fundo e por aí vai. As instalações, diversos hotéis que estão até hoje em Paris foram obrigados a receber, se tornaram quartéis generais dos nazistas. Para te dar um exemplo, o Hotel Ritz de Paris, que fica na Place Vendôme, era o quartel-general da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, liderada pelo Hermann Göring. E o Hotel Le Meurice, que fica na Rue de Rivoli, em frente ao Louvre, esse Hotel Le Meurice, ele estava ocupado por um senhor chamado von Choltitz. Aliás, von Choltitz é um grande destaque na Segunda Guerra, porque logo no final da guerra, o exército nazista alguns grandes dentro do exército nazista quiseram destruir a França, destruir a capital francesa, e o von Choltitz atuou defendendo, impedindo que a capital fosse destruída, que diversos edifícios fossem implodidos. Assinado o armistício, então nós temos a divisão da França em 2 porções. Uma ao norte. Você colocando França de Vichy no Google, você vai achar o mapa da França dividido em 2.
você vai ver que ao norte você tem a zona ocupada e ao sul você tem o que eles chamavam de zona livre. E essa zona livre era também conhecida por França de Vichy. Por que França de Vichy? Porque a capital dessa França, dessa zona livre francesa, era a cidade de Vichy. Eis aí o motivo do nome, França de Vichy. Era como se nós fizéssemos uma pequena analogia, poderíamos falar de França de Paris ao norte e França de Vichy ao sul. Isso não ocorre, apenas a zona livre leva esse apelido de França de Vichy. O grande nome da França de Vichy, que você precisa conhecer, sem dúvida nenhuma, é um senhor chamado Philippe Pétain. O Philippe Pétain foi o presidente da França de Vichy, inclusive colaboracionista do exército nazista até certo ponto. É complicado falar também que o Pétain apoiava 100% o exército nazista, porque a situação era extremamente delicada. A França, no norte, ocupada pelo exército nazista, e no sul, apesar do governo alemão reconhecer uma autonomia dessa zona livre, reconhecer, portanto, a autonomia da França de Vichy, a gente sabe que não é tão fácil assim. O Philippe Pétain, como presidente dessa zona livre, teve que lidar com diversas situações extremamente complicadas, porque de um lado você tinha a população que não estava muito satisfeita com metade do seu país ocupado. Por outro, o Philippe Pétain tinha assinado um armistício que o norte da França ficaria subjugado ao exército nazista e a zona livre seria livre, mas não era tão livre assim, porque qualquer decisão que fosse tomada pelo governo sediado em Vichy, que o exército nazista não gostasse, não seria aprovada. Então é complicado falar que o Pétain foi um grande colaboracionista. Acho que justamente por estar subjugado ao exército nazista, fica um pouco delicada a situação. Não dá para falar que, não, colaborou, foi 100% amigo do Hitler. Não, tiveram diversas situações. Na França de Vichy. A situação fica mais complicada ainda quando surge a França de Vichy, portanto em 1940, algumas colônias da França, localizadas no norte da África, tinham algumas embarcações de grande porte. A Inglaterra, com medo de que essas embarcações fossem parar na mão dos nazistas, a Inglaterra ataca o porto de Mers el-Kebir, no norte da África, destruindo algumas embarcações francesas. E, em virtude disso, o Philippe Pétain cortou relações com a Inglaterra. Então, olha que delicada a situação. Por um lado, você tinha até a implantação da França de Vichy, até mais especificamente esse episódio, a França como aliada da Inglaterra, por diversos tratados que eu já comentei anteriormente. Agora, nesse momento, em virtude do exército inglês ter atacado essas embarcações da França no norte da África, as relações diplomáticas foram cortadas e a Inglaterra para de dar suporte à França de Vichy, colocando o governo do Philippe Pétain numa situação pior do que já estava. França de Vichy, apesar dela ter sido um governo, praticamente um governo fantoche do Estado alemão, o Philippe Pétain tentou, dentro do possível, chamar a população para uma França mesmo. Tinha-se a intenção de criar uma ideia de país, de Estado, até porque, nesse momento que nós estamos abordando aqui, em 1941, 42, da França de Vichy, não se sabia, como o exército nazista estava muito forte ainda, estava naquele momento de invasão da Rússia, bem sucedida, apesar de algumas complicações na região do norte, na região central, uma cessão do avanço, estava numa incursão muito bem sucedida, e a França de Vichy
colocava numa situação. Era como se o Petão olhasse e falasse: bom, ok, eles invadiram e agora? Vamos fazer o possível aqui para criar o nosso Estado novamente. O famoso lema da França, criado na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, foi trocado por família, sociedade e trabalho. Trabalho, sociedade e família, algo assim. Eu tinha anotado aqui, perdi, não sei onde está o papel. Ah, não, está aqui. Eles trocaram o lema por trabalho, família e pátria. Então, de liberdade, igualdade e fraternidade, trocaram para trabalho, família e pátria. Agora você deve estar se perguntando: bom, mas e daí que trocaram o lema da França? Isso é só um fator para mostrar que o Philippe Pétain tentou ali criar um novo Estado e dar uma ideia de nova França dentro daquela região, desse Estado fantoche alemão criado na França. Retoma, inclusive, alguns ideais nacionalistas ainda do século XIX para tentar juntar a população, falar. O Philippe Pétain falava muito da família como núcleo da sociedade, como o grande elo que seguraria a França num momento complicado como esse. Ocorreram diversos incentivos por parte do governo para que a população de fato pensasse na França de Vichy. Agora, a situação é muito complicada, porque você tem de um lado, na França de Vichy, as colônias alemãs, as colônias francesas, perdão, as colônias francesas, algumas colônias francesas no norte da África, invadidas por alemães. E de outro lado, você tinha o exército aliado querendo invadir essas colônias francesas. Eu não sei se você percebe, mas fica uma situação complicadíssima, porque de um lado o Philippe Pétain não poderia apoiar o exército nazista, vai apoiar 100%, falar: não, pega minha colônia, pega tudo que eu tenho, porque o governo alemão reconhecia uma certa autonomia de Vichy. Por outro lado, você tinha os aliados no norte da África tentando conquistar de novo o norte da África, tomado pela raposa do deserto, pelo Rommel. Então, a França de Vichy fica nessa situação extremamente complicada. A França de Vichy, ela não sobrevive após a guerra, ela acaba junto com a Segunda Guerra Mundial. Lembro aqui mais um exemplo de país que surgiu ao longo da Segunda Guerra e depois foi extinto. É o caso da Índia, que eu comentei, eu não sei se foi na última ou na penúltima aula, mas eu comentei sobre a posição da Índia na Segunda Guerra. E eu falei que a Índia tinha um grande problema na Segunda Guerra, porque de um lado a Índia era colônia britânica, então em tese deveria ajudar os aliados. Por outro lado, existia um grande movimento nacionalista dentro da Índia, e o grande grupo liderado pelo líder Subhas Chandra Bose queria independência, aí falava: olha, Inglaterra, só vou apoiar vocês se vocês reconhecerem a independência. A Inglaterra não queria reconhecer a independência da Índia. O Chandra Bose foi buscar apoio no exército nazista, foi buscar apoio com o Japão, com o Hirohito, e conseguiu, depois que o Japão invadiu a Indochina francesa, mais especificamente Singapura, o Chandra Bose foi para Singapura com o exército da Frente Nacionalista Indiana, que queria independência, e foi proclamado, foi criado o governo indiano livre. Existiu uma Índia em Singapura, que inclusive a independência dessa Índia foi reconhecida tanto pela Alemanha nazista como pelo Império Japonês, em Singapura. E com o fim da guerra, como a Alemanha nazista para desistir, o Império Japonês sofre também um grande problema com as bombas atômicas e perde a guerra, não tinha mais nenhum país que reconhecesse essa autonomia da Índia livre em Singapura. Então isso só para fazer o link entre a França de Vichy e essa Índia. Acho que fica mais fácil para entender
São países que surgem, têm o seu reconhecimento, têm a sua razoável autonomia dentro do possível e, com o fim da guerra, acabam não existindo mais. França de Vichy, então, vamos ao próximo tópico. Falar um pouco sobre a organização TOD e a Muralha do Atlântico. O que era a organização TOD? T-O, D de dado e T de tatu. TOD. Essa organização foi criada pelo governo nazista com o objetivo engenheiro, o objetivo de construir edificações ao redor da Alemanha, pelo território alemão, que não apenas defendessem o território alemão, mas também fossem imponentes, que representassem a força do Reich. Tudo dentro da Alemanha estava sempre voltado também para mostrar a grande força do Império Alemão. Tudo que eles faziam tinha esse místico por trás. E na organização TOD não foi diferente. Essa organização leva esse nome porque o sujeito fundador chamava-se Fritz Todt. Era um engenheiro, um grande engenheiro do Reich. Antes que você se confunda, o Albert Speer, ele não era engenheiro, ele era arquiteto. A grande confusão aqui é a seguinte: a organização TOD existe na Alemanha nazista. Em 1942, o Fritz Todt morre e quem assume a vaga dentro da organização, de grande líder dessa organização, quem assumiu foi o Albert Speer, que era o grande arquiteto do Reich. Ele continua sendo o grande arquiteto do Reich. Não estou dizendo que ele não foi. Foi de fato. A grande preocupação do Albert Speer era com arquitetura, com novas edificações para representar o imponente Império Alemão. O Fritz Todt era voltado para um lado mais engenheiro, um lado mais técnico da coisa. Eu não estudei engenharia nem arquitetura, mas como são duas faculdades diferentes, têm as suas diferenças, e pelo que eu sei, a engenharia é mais voltada no que tange a estrutura e a arquitetura é mais voltada para o que tange a não decoração, mas ao embelezamento, a possibilidade de arranjar determinado material de tal forma que represente um estilo de pensar do arquiteto e assim por diante. Então, o engenheiro Fritz Todt e o arquiteto Albert Speer. A organização TOD, num determinado momento, mais especificamente em 42, ela é conferida a essa organização um grande objetivo. E esse objetivo é a construção da Muralha do Atlântico. Ou você também vai encontrar o nome em inglês, porque os aliados faziam muita referência a essa muralha. A West Wall, ou Muralha do Atlântico, ou West Wall. Você vai descobrir primeiro que ela não foi, essa muralha, o projeto dessa muralha, como todos os projetos dentro da Alemanha nazista, eram absurdos. As proporções eram imensas. As quantidades de casamatas, de brigadas, casas para abrigos para se defender e etc. Por que existe o projeto da Muralha do Atlântico? O projeto surge para defesa do território conquistado pela Alemanha nazista e ele tentará bloquear uma eventual tentativa de desembarque aliado no norte da França até a Noruega. Essa Muralha do Atlântico ela ocupava praticamente o Canal da Mancha inteiro, mais um pouquinho a leste. A Muralha do Atlântico não foi terminada na Segunda Guerra Mundial, não houve finitude do seu projeto, como eu disse, também pela proporção, pelo tamanho, pela quantidade de trabalhadores que estariam envolvidos, uma demanda muito grande num período de guerra muito complicado. Porém,
foram construídos diversos abrigos e casamatas ao redor, na costa da França, né? E também mais a leste, não só no canal para a defesa do Canal da Mancha, como eu disse, se estendia até a Noruega. E essa muralha do Atlântico, em 42, ela está em construção. Para fazer um link da muralha do Atlântico com a França de Vichy, olha só o que acontecia. A França de Vichy, o Philippe Pétain colaborou, por exemplo, com a perseguição aos judeus. E quem era enviado para trabalhar nessa muralha do Atlântico eram prisioneiros de guerra e judeus. E os prisioneiros de guerra, como é que funcionava? O Philippe Pétain, ele ficava enviando, ele mandava, por exemplo, te mando tantos homens aqui e você me devolve alguns franceses que estão trabalhando aí que você aprisionou na zona, na região do norte da França. Então havia esse câmbio, essa troca entre o Pétain e o exército nazista para recrutar trabalhadores para a construção da muralha do Atlântico. Um dos grandes nomes, junto ao Albert Speer, ao Fritz Todt, que trabalhou, colaborou com o exército nazista e ajudou na construção da muralha do Atlântico, é um senhor chamado Ferdinand Porsche. Isso mesmo, Porsche, criador da Porsche. O alemão criador da Porsche, além de ter feito o carro, ele era membro do Partido Nazista, teve título na SS, o grande exército paramilitar liderado pelo Heinrich Himmler. O Ferdinand Porsche teve o seu destaque dentro da SS, era aliado do Partido Nazista, era membro do Partido Nazista e também colaborou na construção da Muralha do Atlântico, bem como na elaboração de alguns tanques de guerra, os grandes Panzers, 1, 2, 3, vai até o 7. O Ferdinand Porsche colaborou nessa empreitada, foi um grande apoiador do exército nazista. Então havia esse escambo. Falando de escambo de prisioneiros para a construção da muralha do Atlântico. Só que chega num ponto que a Alemanha começa a pedir tantos prisioneiros, eu tinha anotado os números aqui, preciso ver se eu acho, porque eu tenho um monte de papel aqui que eu me perco, eu me perco às vezes, então... Então, olha, começaram ao longo de 1942 demandando às vezes 600 mil, chegaram a pedir 1 milhão de trabalhadores para a França de Vichy. A Alemanha começou a demandar muito trabalhador, a França de Vichy, o Philippe Pétain não conseguiu cumprir por uma questão não dava para enviar tantos trabalhadores. E aí no dia 11 de novembro de 42, você que gosta de data, anota, olha que lindo, 11 de novembro de 42, a Alemanha declara que aquela autonomia existente da França de Vichy acaba. Continua existindo França de Vichy? Sim, mas não tem mais autonomia. Como eu disse, a França de Vichy, ela existe, mas é um Estado fantoche, ela era subordinada, sem dúvida, ao Estado alemão. Tudo isso eu estou falando para fazer o link com a Muralha do Atlântico, porque o ganho de autonomia da França de Vichy ocorre no armistício, e a perda da autonomia ocorre em 11 de novembro de 42, porque o Pétain não conseguiu enviar trabalhadores suficientes que a Alemanha nazista queria para consolidar o projeto da construção da Muralha do Atlântico. Lembrando que essa Muralha do Atlântico tinha como principal objetivo defender o território que a Alemanha tinha conquistado naqueles 2 anos e meio de rápida expansão do exército nazista contra um eventual desembarque das tropas aliadas. A alta cúpula, o séquito de Hitler, acreditava realmente que se ocorresse um desembarque seria pelo norte da França. Não estavam errados, até porque eu não estou fazendo uma novela, eu posso adiantar, o dia D, o 6 de junho de 44, é realizado na região da Normandia, norte da França. A grande discussão que se tinha nessa época, em 42, era, vai ser na Normandia, vai ser na outra região, vai ser em Calais, vai ser... Eles ficavam discutindo aonde seria, qual região. Tem até, inclusive, a opinião
de alguns em relação a essa invasão. O Erwin Rommel, a grande raposa do deserto, a raposa achava que o desembarque aliado seria na Normandia. Olha só, isso em 1942 ele fala. Diferentemente do Rundstedt. O Rundstedt fala que seria em Calais o desembarque. Relativo, eu estou contando as opiniões aqui a título de curiosidade. O Rundstedt era, nesse momento, em 1942, segunda metade de 1942, o Rundstedt estava no comando das tropas que faziam a defesa do norte da França. E olha só que interessante, o exército nazista, o desgaste da Operação Barbarossa, lembrando que a Operação Barbarossa é aquela da invasão da Rússia, eu falei disso na aula 13, o exército nazista envia 2/3 dos soldados para o fronte oriental. E isso, evidentemente, faz com que esse outro 1/3 que sobrou para defender só a Europa inteira, esse 1/3 fica disperso e não tem tanta força. Os soldados, inclusive, que ficaram, muitos não eram tão experientes. Foi demandado para a Operação Barbarossa grandes figuras importantes, que não poderiam, então, estar em 2 lugares ao mesmo tempo e defender a região da Europa. 2/3 do exército terrestre nazista foi enviado para a Operação Barbarossa, enquanto 1/3 ficou disperso pela região conquistada pela Alemanha por toda a Europa. E no norte da França, você tinha a liderança do Rundstedt defendendo o norte da França, caso ocorresse um desembarque aliado, uma tentativa de desembarque aliado. E é justamente isso que acontece no dia 19 de agosto de 1942. Olha só que interessante. No dia 19 de agosto de 1942, o exército aliado tenta desembarcar algumas tropas, mais especificamente no norte da França, numa cidade chamada Dieppe. Tenta desembarcar em Dieppe para conquistar o porto que ali estava localizado. A cidade de Dieppe tinha um porto. Tinha um cassino também, Cassino de Dieppe, bem famoso, mas eles não queriam o cassino para jogar carta, eles queriam o porto por uma questão estratégica militar. Então, visando o porto, o Churchill programa, junto com o senhor Mountbatten, ele programa junto, esses dois, eles planejam um desembarque no norte da França para conquistar esse porto em Dieppe. Eu já vou adiantar, esse desembarque foi uma verdadeira catástrofe. Foi uma verdadeira catástrofe. Na parte militar estratégica, nas armas utilizadas, o exército aliado, ele se viu... Se o Churchill, com esse ataque, como alguns afirmam, queria uma experiência, alguns falam que ele gostaria de sentir um pouco como estava o clima no norte da França, caso ele resolvesse atacar. Vamos ver. Então, o Churchill fala, bom, vou enviar aqui algumas tropas, vamos tentar fazer um desembarque. Um desembarque em Dieppe também, pela localização de Dieppe, que ficava a 130 quilômetros de um porto também na Inglaterra, saída do exército, isso facilitava, os soldados teriam que atravessar o Canal da Mancha e desembarcar. Um desembarque, portanto, anfíbio, um ataque anfíbio, porque envolvia as lanchas, que levariam tanques, e o objetivo era chegar em Dieppe, desembarcar os tanques de guerra, os tanques inclusive chamavam-se Churchill, eram os tanques Churchill MK1. Os Churchill MK1 deveriam descer na praia, ou seja, eles saíam da Inglaterra, como? Dentro da lancha. Aí a lancha atravessava o Canal da Mancha, descia, quando estivesse bem perto da praia, descia o tanque de guerra, esse Churchill,
e aí os soldados desciam juntos e atacariam o exército nazista que estava em Dieppe. Agora, eles já saíram atrasados, o ataque era para começar às 5 horas da manhã, começou às 5h30. Esse atraso, já vou te adiantar que essa tentativa de invadir Dieppe, esse episódio ocorre das 5h30 da manhã do dia 19 de agosto até meio-dia e meia, 1 hora mais ou menos. Acho que o último tiro ocorre em torno das 2h30, 3 da tarde. Mas ao meio-dia já era possível, já estava claro que o exército nazista tinha derrotado o exército aliado. Isso por quê? Porque meio-dia já estavam se retirando, algumas tropas já estavam se retirando de Dieppe, tropas aliadas. Interessante notar nessa invasão de Dieppe que os grandes protagonistas dessa catástrofe eram canadenses. Agora, você pedir, o Churchill ele vai querer então uma experiência para sentir como está a defesa do exército nazista no norte da França. Ele solicita em torno de 6.000 soldados que tentaram realizar essa operação. Inicialmente, olha só, em abril de 1942, o plano a operação que dava nome a esse objetivo de invadir o porto e conquistar o porto de Dieppe era a Operação Ruther, com 2 T's, Ruther com 2 T's. Só que os soldados ingleses e canadenses começam a treinar num campo, eu não me lembro o nome da cidade agora, eles começam a treinar num lugar na Inglaterra que era um pouco perceptível para as pessoas que passavam lá. E começou a se espalhar na mídia que o exército britânico e canadense estavam fazendo treinamentos para um eventual desembarque. Aí mudaram o nome da operação para Operação Jubileu. Operação Jubileu é o nome da operação que planeja, que dizia respeito sobre essa invasão do porto de Dieppe. Mudam para a Operação Jubileu, depois em virtude dessa exposição dos treinamentos. E os soldados canadenses, olha só que interessante, os soldados canadenses, eles foram recrutados. Mas é evidente que a experiência de combate do soldado canadense era menor do que aquele soldado britânico que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial. Era diferente da experiência daquele soldado britânico que tinha participado, mesmo que de forma coadjuvante, da Batalha da Inglaterra. Eu falo isso porque a Batalha da Inglaterra foi primordialmente uma batalha aérea. Mas você tinha os soldados? É claro que tinha. Um soldado que tivesse participado ali já tinha uma experiência de guerra. E o Churchill chama esses canadenses, que serão os protagonistas da catástrofe em Dieppe, para realizar um ataque anfíbio que envolve uma logística muito mais complicada. E também outro fator interessante é que o apoio aéreo, algumas unidades tiveram apoio aéreo nesse ataque de Dieppe. Você tinha as divisões, que uma voltada para uma praia aqui, outra numa praia do lado, bem pequeno, mas tinha os seus determinados setores. E alguns não tiveram nenhum apoio aéreo decente. Também por motivos, muitas vezes, de atraso, falta de logística e falta de organização do exército aliado para invadir, para conquistar esse porto em Dieppe. Tinha um aeródromo também lá que era de interesse deles. Mas a grande sacada de Dieppe, o primeiro fator é que o Churchill queria ver de fato como estava a defesa do exército nazista. E ele também não. O Churchill. Essa operação foi tão mal feita que realmente não dá para entender. Ou mandar os 6.000 homens para invadir, grande parte canadenses que não tinham experiências em ataques anfíbios. Falta de preparo, pelo menos nesse momento, não foi pensado. Não estou falando que o Churchill era preparado, é claro que ele era preparado, mas naquele momento, naquele afã da guerra, eles simplesmente não pensaram muito.
Quando a invasão de Dieppe, Operação Jubileu, você tinha várias praias que deveriam ser invadidas. E essas praias foram nomeadas pelo Exército Aliado em diversas cores. Então você tinha a Praia Azul, a Praia Verde, a Praia Vermelha e a Praia Branca. Não pense que isso era um território muito grande, por favor. Inclusive eu recomendo uma das cidades da Praia Verde, chama-se Pourville, Pourville. Entra no Google Maps, quando você puder, e põe Pourville, que você vai encontrar a cidade e você vai ver a região. Essa Praia Branca, Praia Verde, cada uma tinha 1 quilômetro de extensão. Foi uma divisão feita pelo Exército Aliado para facilitar a invasão e saber onde que eles estavam trabalhando. Falar, depois daquela montanha é a Praia Verde, e depois daquela árvore X é a praia, para facilitar. Algo que não foi muito consolidado, porque isso pode ter facilitado, mas não deu muito certo. Esse atraso de meia hora na saída colabora também para a catástrofe da invasão. Fez, inclusive, a falta de organização da descida dos tanques Churchill, das lanchas, também colaboraram muito para o exército nazista. Vou te explicar por quê. O tanque, ele precisa descer da lancha e chegar na praia e começar a atirar já. Acontece que se essas lanchas no mar, elas começaram a se perder uma da outra. Então ficava um tanque aqui e o outro lá na Casa do Chapéu, sendo que o plano era os dois descerem juntos e defender o mesmo lugar. Aí ficava um sozinho, aí não conseguia, os homens não conseguiam se agrupar, porque as lanchas se dispersaram no meio do caminho. Em virtude disso, o contra-ataque do exército nazista fica muito mais fácil, porque eles não têm que atacar um grande grupo que chegou, são pequenos, esparsos ainda. Então, isso colaborou muito para a Alemanha nazista, que apesar de estar com tropas que seriam relativamente de baixa importância, eu digo isso porque elas não estavam lá na Rússia, porque se fossem de tanta importância e tão técnicos e tal, elas estariam na Rússia. Naquele momento, Hitler queria a Rússia de qualquer jeito. E apesar dessas tropas serem, então, de menos importância na visão da cúpula nazista, essas tropas tiveram uma facilidade incrível para derrotar, para ganhar do exército aliado, em 19 de agosto de 42. Quando, logo de manhã, uma hora e meia depois que o exército nazista enxerga algumas lanchas, ou seja, em torno das 7 da manhã, já começam, inclusive, a chegar algumas divisões Panzer. Alguns tanques de guerra começam a chegar. Mas eles mal foram não houve necessidade de tantas divisões Panzer para defender. Os tanques Churchill, alguns atolaram na areia da praia. Outro problema que ocorreu em algumas lanchas que deveriam desembarcar esses tanques é que um tanque de guerra ele tem um motor, e esse motor precisa ser ligado. Só que para ligar um tanque de guerra demora um pouco mais de tempo do que para ligar o seu carro 0 km. O carro hoje, nós estamos no século 21, falando você vê um carro na rua, o sujeito vai lá, liga a chave, pronto, acabou. Até pouco tempo, o pessoal ligava o motor e ficava esperando para esquentar o motor antes de sair, que não podia rodar. Imagina um tanque de guerra, quer dizer, um veículo que pesa muito mais do que um carro de passeio particular, em 1942. Por melhor que fosse, não era assim ligar e sair andando. Você tinha um tempo que deveria ser esperado para que esse motor entrasse em funcionamento. E diversos tanques Churchill que estavam nessas lanchas que desembarcariam em Dieppe, esses tanques Churchill, alguns esqueceram de ligar os motores deles quando saíram da Inglaterra. Então, quando as lanchas chegaram nas praias, próximas das praias, os soldados ainda tiveram que ficar esperando o tanque ligar.
Então você tem a falta de logística, as lanchas dispersas. Aí esqueceram de ligar várias vezes, isso não ocorreu só uma vez. Esquecem de ligar o motor do tanque de guerra. Puta, aí tinha que ficar esperando 15 minutos para o motor conseguir pegar e poder descer de fato da lancha e ir para a praia e rezar para a areia da praia não atolar. A gente pode dizer, inclusive, que o tanque Churchill foi uma má escolha para esse tipo de invasão. Ele era pesadão na areia da praia, não vingou muito bem. Os tanques Churchill, no final das contas, eles serviram, né, quando você já tem a contra-ofensiva bem sucedida do exército alemão. Os tanques Churchill, eles serviram de apoio, como uma trincheira para os soldados que precisavam atacar. Então o tanque Churchill, de uma máquina de guerra que deveria atacar os soldados nazistas, ele se torna um bloco de ferro no meio da praia que defenderia um soldado canadense do tiro do soldado alemão. Força aérea. Teve força aérea? Nossa, teve. Tiveram aviões, sim. Inclusive, considerando o número de aviões envolvidos nessas horas, nesse período da manhã e da tarde de 19 de agosto de 42, a batalha aérea da Operação Jubileu, ou seja, da operação para invadir, para consolidar, para tentar conquistar o porto de Dieppe, essa batalha aérea pode ser considerada o maior número, a maior de todas, pelo tempo que porque em poucas horas você teve um número imenso de aviões que foram abatidos. Faltou coordenação da RAF, da Royal Air Force, com as tropas canadenses? Sim, faltou. E a Luftwaffe também enviou alguns aviões para a região do norte da França, enviou alguns aviões, travaram batalhas aéreas. O modelo dos aviões, eu anotei aqui também, grande parte é realmente pelo tamanho da invasão. A invasão de Dieppe, ela representa um despreparo do exército aliado para realizar um desembarque no norte da França em agosto de 42. Mostrou um despreparo. Agora, eles aprenderam. Foi uma grande lição que o exército aliado teve, foi essa catástrofe em Dieppe. Porque em junho de 44, lá em 6 de junho, vai ter aula ainda não fiz, mas porque na invasão da Normandia do 6 de junho de 44, a coisa foi muito mais organizada do que esse desembarque em Dieppe. Bem mais. Bom, os aviões, por parte da Alemanha, Heinkel 111, Dornier 17 e o famoso bombardeiro de mergulho, o JU-88, Junker 88. Do lado inglês, Spitfires, Hurricanes e um modelo aqui chamado Blenheim. Olha as perdas, o número das perdas nessa batalha. A Royal Air Force perdeu 106 aviões e o número de mortos do exército aliado foi de 3.367. De 6 mil e poucos convocados, eles perderam mais da metade dos soldados mortos por essa falta de logística, tudo que eu comentei. Luftwaffe perdeu aviões? Sim, mas enquanto a Força Aérea Britânica perde 106, a Luftwaffe perdeu 48. Bem, não é para falar que foi pouco, mas a diferença é que impressiona. No que tange aqui ao número de mortos, morreram 600 soldados alemães contra 3.367 dos aliados. Número de prisioneiros, o exército aliado conseguiu 37 alemães prisioneiros e os alemães conseguiram 2.195 do exército aliado. Então praticamente todos os homens que foram enviados não se deram muito bem nessa invasão. Eu elenquei aqui uma pequena listinha com uma série de causas dessa derrota, dessa catástrofe ocorrida em Dieppe, em 19 de agosto de 42.
O primeiro fator a se considerar é que o exército aliado subestimou o exército nazista. Ele subestimou, ele menosprezou as forças nazistas que estavam localizadas no norte da França. Agora, por que isso ocorre? Porque a Operação Barbarossa está em curso, o Churchill também pensa que, poxa, deixa lá qualquer Zé. Só que esse qualquer Zé do exército nazista foi o suficiente para derrotar todos os Zés do exército canadense. Então, o Zé do exército nazista não era tão fraquinho assim. Então houve esse menosprezo aí ao exército nazista. Segundo fator, um plano muito rígido e uma hierarquia muito rígida dentro do exército aliado. Olha só que interessante. Você tem as patentes dentro do exército. Então você tem lá o soldado, aí acima do soldado, um tenente-general do exército canadense. Bom, vamos supor que esse tenente-general do exército canadense estivesse liderando uma pequena brigada e tomasse um tiro. Quem comandaria? Eis a questão. E o exército aliado também não tinha um grande plano, no caso da morte do cara que estava liderando o batalhão. E isso ocorreu algumas vezes também dispersando os soldados, dando discussão. Então você imagina, em poucas horas você teria que decidir quem era o novo comandante da brigada em 2 segundos, sob ataque do inimigo. E ficavam nessa, não, aí, mas ele morreu, porque a hierarquia dele é mais alta, então precisa pensar, não sei o que lá, não sei o que lá. Nesse ponto, apesar do exército nazista também ter a sua hierarquia super rígida e tal, durante conflitos, quando ocorria a morte de um general de uma patente maior, não era tão complicado, era um pouco mais flexível, existia um preparo maior do exército nazista no que tange essa flexibilização da hierarquia. Terceiro fator, falta de experiência em ataques anfíbios. Porra, o exército americano, em Tarawa, também teve um grande problema com ataque anfíbio. É que lá o ataque anfíbio envolvia um veículo anfíbio, aqueles Amtracs, os famosos Amtracs, que desciam, era o botinho, aí virava a roda e continuava andando na praia. Aqui, cuidado, porque não é um ataque... É um ataque anfíbio, mas não teve a participação de veículos anfíbios, tanto que a lancha vinha com o tanque de guerra, e aí o tanque de guerra descia. Mas foi uma falta de preparo também. Então, se um dia te perguntarem qual é a diferença do ataque anfíbio da Batalha de Tarawa para o ataque anfíbio da Operação Jubileu, que por sua vez envolvia a conquista do porto de Dieppe, você já sabe, na Batalha de Tarawa, a invasão foi realizada pelos Estados Unidos com veículos anfíbios, os Amtracs. E na batalha que ocorreu em 19 de agosto de 42, esse desembarque das tropas canadenses era um desembarque anfíbio que não envolvia veículos anfíbios. Você tinha a lancha e aí o tanque descia da lancha. A lancha não virava o tanque, a lancha não virava o veículo, como ocorreu na Batalha de Tarawa. Quarto fator da derrota, falta de apoio naval. Por que falta de apoio naval? Porque essas lanchas, quando tiveram o problema também de ficar esperando os tanques se ligarem, essas lanchas foram atacadas. Inclusive, sobraram poucas. Foram 10 lanchas utilizadas no ataque. E essas 10 lanchas, 6 foram afundadas, outras 2 sofreram seríssimos danos, ou seja, não puderam voltar ao combate. E essas lanchas não conseguiram, portanto, dar um apoio às forças terrestres. Porque a ideia é você parar a lancha, desce o tanque começa a atacar, a lancha vira. Essa lancha não é uma lancha de passeio, é uma lancha militar, então é óbvio que tem metralhadoras nessa lancha, e essa lancha daria um apoio a esse corpo de exército, eu não vou falar corpo de exército, porque o corpo de exército é uma divisão, são diversas divisões de exército, mas a lancha deveria dar o apoio aos soldados que estavam descendo junto com os tanques. A lancha não conseguiu também, em virtude dessa desorganização total.
É porque elas estavam dispersas, como eu disse. Quinto fator, falta de organização no desembarque, gerando a perda do fator surpresa. Pois é, o objetivo da operação também envolvia o ataque surpresa. Queriam que fosse surpresa o ataque. Para você surpreendendo o inimigo, fica mais fácil de abatê-lo. E ocorre que, além daquele atraso das 5 para 5 e meia da manhã, as lanchas se dispersando no mar, os tanques demorando para ligar, tudo isso contribuiu para que o exército nazista conseguisse observar a disposição dos tanques, a disposição das lanchas, e assim tivesse mais tempo para preparar uma contraofensiva, ainda que poucos minutos, mas dá o tempo suficiente. O sexto fator é o atraso no desembarque, que eu comentei. Bom, neste vídeo abordamos então aspectos que diziam respeito à França de Vichy. Falamos também da organização Todt, que contou com a participação do Sr. Ferdinand Porsche. Era liderada inicialmente por Fritz Todt, mas em 42 o Todt morreu, e aí o Albert Speer, que se torna o grande chefe da organização Todt. Organização Todt, esta que projetava a muralha do Atlântico, queria construir a muralha do Atlântico, entre outras coisas. Não consegue completar o seu grande objetivo até o final da guerra, mas constrói algumas edificações relevantes. Nós vamos falar disso em aulas mais para frente. E também abordamos essa operação Jubileu, uma tentativa catastrófica de desembarque do exército aliado em 19 de agosto de 42, no norte da França, mais especificamente na cidadezinha de Dieppe, que é o porto de Dieppe. Isso também acho que ficou bem claro que o momento em agosto de 42 é o momento da Segunda Guerra que o exército nazista, apesar de não estar lá na Rússia com alguns probleminhas, não conseguindo avançar tão bem como foi naqueles primeiros 6 meses de 1941, mas isso mostra que o exército nazista ainda estava em alta em agosto de 42. Mostra que eles não estavam perdendo território, mostra que eles não estavam se deixando esse ataque do exército aliado. O Churchill, se ele queria um teste para ver como estava o exército nazista, ele viu e tomou um pau, agosto de 42. Mais para frente, quem vai tomar o pau é o exército nazista. E também, acho que o que eu falei serve para deixar bem claro que as tropas, que o exército aliado não estavam preparados para um desembarque. Mas a Operação Jubileu serviu como uma grande lição para o exército aliado. Lição esta que seria consolidada na operação do dia D. Acho que a Operação Overlord mostra que o que o exército aliado aprendeu com a Operação Jubileu. Mais para frente a gente vai falar mais do dia D, não se preocupe. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.